Vocês estão bem? Vocês são fiéis mesmo, hein? Vindo aqui para a casa de Deus, debaixo dessa chuva torrencial, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Muito prazer, gente. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, né? Eu sou pastor hoje ali na Igreja Metodista Central, trabalho com a juventude lá. Sou casado com a Carol, vou falar dela daqui a pouco aqui. E tenho dois filhos, né? Uma menina chamada Júlia, com 3 anos. E tenho um mais novinho agora, irmãos. Tem 1 mês e meio que eu não durmo. Ora pela minha vida, tá? Que é o Rafael. Glória a Deus pela vida dele. Mas tem 1 mês e meio que eu não sei que quer dormir uma noite inteira. Para a graça do bom Deus, né? Amém. Irmãos, obrigado pelo convite, né? Essa mocidade aqui, sedentos, não é isso? Obrigado aí pelo convite, vocês são bênção. É muito bom estar aqui nessa casa, conhecendo esta casa, porque eu sou de Juiz de Fora, nascido e criado em Juiz de Fora, mas eu não conhecia essa igreja metodista ainda. E sou nascido e criado na igreja metodista. Fiquei 20 anos lá no bairro de Lourdes, e com 20 anos eu fui para a igreja central, mas já rodei várias outras igrejas aí para conhecer, né, programação, mas aqui no Santa Luzia, Jardinópolis, eu ainda não tinha vindo. Mas, pastor, essa igreja aqui, apesar de eu não ter, né, conhecido ela é muito especial para minha família. Porque eu falei para minha esposa, né, falei, Carol, fui convidado para pregar lá em Santa Luzia, Jardinópolis. Ela, meus irmãos, ficou toda empolgada, alegre, contente, não acredito. Eu falei assim, vou. Ela falou assim, você sabe que lá foi a minha igreja, né? Eu falei, é mesmo, Carol? A Carol, gente, ela mudou umas 11 vezes de casa. Então, nessas mudanças dela, ela também mudou de igrejas algumas vezes. E ela tem uma história muito bacana aqui. Ela tem uma história que ela falou assim, foi lá que aconteceu essa história aqui, Bruno. E eu vou contar para vocês, espera um pouquinho aí. Porque o texto que me passaram, vocês estão num mês especial aí, né? Tempo de colheita, né? Isso é programação? Isso, e o texto que me passaram aqui, o João me passou, o versículo que ele me passou foi Mateus 19:14, que diz para nós assim, ó, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Amém? E aí, o tema de hoje especificamente é sobre crescer. Crescer, mas quando a gente fala em crescer, eu lembro primeiro da gente pequeno, criança, não é mesmo? E é isso que esse texto fala para nós. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E a minha esposa, ela tem uma história bacana aqui quando ela era criança. Ela morou ali no Ipiranga, ela frequentava aqui, e ela falou assim, Bruno, teve uma vez na escola dominical, que a escola dominical terminava, e eles davam um versículo para as crianças lerem ali na frente. E eu vim aqui na frente, e a professora passou o versículo para mim, eu falei assim, não vou falar isso não. Eu falei assim, o que é isso, Carol? Por que você não falou? Ela, não, esse versículo eu não vou falar, não vou falar. E a professora ficou meio indignada com ela ali, mas por que você não vai falar? Por que você não vai falar? E o versículo era, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ela fala, a professora brigando, implicando com ela, e ela batendo o pé, não vou falar. Mas por que você não vai falar? Porque eu não sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí ela vem aqui na frente, em vez dela falar, repetir o versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ela repetiu, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Minha esposa, desde cedo, ela é meio inteligente assim, sabe, gente? E teimosa também, ora pela vida delas, irmãos. Ora pela vida delas. Mas eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia aí, no texto de Jeremias, capítulo 31. Jeremias capítulo 31, nós vamos falar sobre crescer. Se você encontrou, diga amém. Se você está procurando ainda, fala, espera aí. Então eu vou esperar. Agora você encontrou, hein? Estou acreditando, hein? Vamos lá. Jeremias 31, nós vamos ler do versículo 1 até o 17. E a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo, assim diz o Senhor. O povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto, Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo,
Porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornadas com os teus tamborins, e sairá nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus, porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizeis: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverão cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente. Em grande congregação voltarão para aqui, virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-lo-eis aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exultarão no monte de Sião, e comerão aos bens do Senhor, ao trigo, ao mosto e ao azeite, aos cordeiros e ao bezerro, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente. E tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada contra seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz do choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus, através dessa palavra, e usar a minha vida como instrumento em tuas mãos. Irmãos, eu vou explicar o que está acontecendo nesse texto aqui um pouco mais para frente, mas eu quero compartilhar com vocês um testemunho antes. Não sei aí quem frequenta um pouco o culto de sábado, já pode ter ouvido essa pregação, que eu preguei ela no mês passado, mas vou falar aqui também que Deus me tocou para trazer essa palavra. Como eu falei, eu tenho uma filha, a Júlia, e agora tem um menino também, o Rafael. E eu não sei quanto a vocês pais, mas eu, quando vou levar a filha no pediatra, eu vou com a dúvida se eu estou fazendo a coisa certa. E eu saio da pediatra com a certeza que eu não estou fazendo nada direito. Isso aconteceu no passado lá em Tocantins, né? Eu morava lá em Tocantins, terra boa, né, pastor? Nossa, sou doido. Ah, gente, eu pastorei 3 anos em Tocantins, que é o lugar onde o pastor, o Wellington pastoreou antes de vir para cá, né, pastor? É isso mesmo, né? O pastor Wellington ficou lá, muito bem falado lá, aquele povo de Ubá e Tocantins ama o pastor Wellington. E o que acontece? Tanto é que o pastor Wellington foi fazer um batizado lá de uma menina, chamada Eloá. E como eu falei, nós pais temos uma dificuldade, assim, muitas limitações às vezes, nós cometemos muitos erros. E um erro que todo pai comete, não é só eu não, tenho certeza, é o erro da comparação. E lá em Tocantins, tinha minha filha, a Júlia, mas também tinha uma menina da idade dela, regulava idade com ela, que é a Eloá, filha do Marquinhos e da Josi. E as duas, né, mesma faixa etária ali, a Eloá até um pouco mais nova que a Júlia. E o que acontece? Naquele momento ali, a gente fica comparando. Olha, a Júlia é mais assim, a Eloá é menos assim. Agora a Eloá é mais assim e a Júlia é menos assim. E uma coisa que a Eloá era extraordinária, a Eloá sabia falar, gente,
Com 2 aninhos, a Eloá falava, mas ela falava de tudo, e direitinho. Ô doido, ela falava tudo. Ela foi lá em casa brincar com a Ju uma vez, e ela viu um pocotó e pulou em cima do pocotó e segura, peão! Eu falei, não, Eloá, segura peão não, Eloá. E ela chegava perto de mim e falava, Patô, com 2 aninhos, gente, 2 aninhos, ela estava para fazer 2 aninhos ainda, Patô, derretia meu coração. E enquanto a Eloá falava um monte de frase bonita, tinha um pocotó lá na salinha das crianças, que é aqueles de borrachinha, que tem um botão em cima, que faz barulho. E não tinha um botão nesse cavalinho. E ela apertava e falava assim, Patô, funciona. Eu falei, não, Luá, funciona também, você tá demais, menina. Você tem nem 2 anos, você não sabe nem o que funciona. Enquanto isso, eu olhava para a Júlia, e a Júlia estava um pouco limitada na fala dela. A Júlia falava papai, mamãe e eite, que era leite. Enquanto a Júlia falava essas 3 palavras, a Eloá estava lá. Você não podia falar nada direito lá da Eloá, que ela repetia. Você soltava um caramba, ela, calamba. Eu falei, Eloá, você tá boa mesmo, menina. Né? E aí, eu fui para a pediatra, preocupado com a circunstância. Cheguei lá na pediatra e falei, doutor, é o seguinte, a gente tem acompanhado aí a Eloá e a Júlia, a gente fica comparando ali, e o que acontece? A Júlia está aqui limitada no papai, mamãe, eite, e a Eloá está lá, até segura pior ela fala, doutora. O negócio não está bom para o nosso lado, não. E aí eu compartilhei com ela algo que eu e a Carol, a gente achava que era o nosso erro. Eu falei, doutora, eu e a Carol, a gente está desconfiando que o nosso problema em relação à Júlia é que em casa eu boto desenho em espanhol para a Júlia, porque eu gosto de espanhol. E a Júlia lá, quando está assistindo o desenho comigo, eu boto lá para ouvir em espanhol. A Carol, quando está com a Júlia em casa, bota no YouTube lá as canções em inglês para ela ouvir canções em inglês. E quando ela estava com os meus pais, ela ouvia em português. Aí eu falei, doutor, eu estou achando que isso está confundindo a cabeça da Júlia, tá atrasando a fala dela por conta disso. Irmãos, se você já tem filho, graças a Deus mais velho, você não vai passar por isso. Se você ainda tem, não compartilha com a sua médica que você colocou o desenho para sua filha, porque ela vai acabar com a sua vida, como ela acabou com a minha. E eu falei, doutora, será que é isso que está atrapalhando? Gente, eu levei uma fumada da doutora, que eu voltei para casa até às 11. E ela falou, você não pode fazer isso com a criança. Você tá cometendo um pecado contra a sua filha. Eu falei, mas por que, doutora? Ela falou, não pode, porque quando você coloca um desenho para ela, para a criança, você atrapalha ela desenvolver a imaginação dela. E ela está na fase que ela tem que desenvolver a imaginação dela. E eu virei para ela e falei assim, doutora, você sabe o que é uma criança de 2 anos desenvolver a imaginação dela? Às vezes a gente só quer colocar um desenho para a gente cair no sofá e recuperar um pouco da energia que ela acabou com a gente. E a gente bota o desenho só para acalmar a criança. Porque o desenvolver da imaginação da criança, gente, é uma loucura. Você vai lá em casa, hoje, por exemplo, você vai lá, vai abrir a porta, ela pegou o papel, sabe aqueles lenços de papel que você usa em casa para tirar a gordura da batata frita? Ela pegou aquele lenço de papel e ela saiu espalhando assim pela casa, ó, e rasgando. A minha casa, gente, está uma zona de guerra. Você vai passar pela sala, tem pote de sorvete espalhado na sala. Aí você vai um pouquinho para o lado assim, ó, ela encontrou a gaveta de calcinha e cueca minha da Carol. E está espalhado pela sala. Os brinquedos espalhados pela sala. Isso é uma criança de 2 anos desenvolvendo a imaginação dela. Eu falei, doutora, às vezes a gente só precisa descansar, doutora. Só precisa descansar. Mas a doutora sentando, ó, além de mim. E falando, não, você está atrapalhando o desenvolvimento da imaginação dela. E aí, irmãos, eu lembrei de eu pequeno. Eu desenvolvendo a minha imaginação. Porque quando eu era criança, eu não tinha YouTube, Netflix. A gente não tinha esse negócio para ver desenho o dia inteiro, não. A gente tinha só a parte da manhã, Bom Dia e Companhia. Que a gente corria do colégio para chegar em casa e assistir a tempo de ver um desenho. Porque à tarde depois era MGTV, né? Jornal Hoje. Não é isso, gente? Vale a pena ver de novo. Rei do Gado, né? Misericórdia. Quando a criança tinha sorte,
passava na sessão da tarde As Tartarugas Ninjas. Ou então A Lagoa Azul, que é um filme que criança não gosta. Então, olha só, eu não tinha desenho o tempo todo, não. O que eu tinha quando eu era criança? Tempo livre para desenvolver minha imaginação. Sabe quem sofria? Minha avó. Porque ela que tinha que cuidar das crianças, para o meu pai e a minha mãe ir trabalhar, e para os meus tios ir trabalhar. E aí eu ficava em casa, irmãos. Lá em casa mora todo mundo assim, né? É uma casa, um terreno, construímos tudo junto. Sabe, um puxadinho? Então mora eu e meus pais no fundo, a minha avó mora ali na frente da rua, meu tio mora na casa em cima. Irmãos, era eu e mais 3 primas, por conta da minha avó, a tarde toda. Eu estou cuidando de 2, eu já acho uma loucura, já não aguento. Fico imaginando a minha avó com 4, cuidando. E a minha avó ainda trabalhava, porque ela costurava. E aí o que acontece, irmãos? Eu novinho, desenvolvendo a minha imaginação, sem nada para fazer à tarde. Meus primos viravam para mim, vamos brincar. Eu, vamos. Vamos brincar onde? Na laje do tio Sérgio, lá em cima, ó, quarto andar. E lá onde ficavam as caixas d'água, que você vai saber, você é do meu tempo. Não é essa caixa d'água Nutella azulzinha aí de plástico, não. A caixa d'água de amianto. Lembra? Aquela que dá câncer. Está lá até hoje. Ora pela minha família, gente. Está lá até hoje. 8 caixas d'água em cima da laje. 8. Olha a ideia da criança, porque criança tem que desenvolver sua imaginação. Cheguei lá, eu com 6, 7 anos, vi aquele monte de caixa d'água, subi em cima da caixa d'água. Aí era uma caixa d'água do lado da outra. O que eu pensei? Olha que ideia genial. Vamos brincar de amarelinho em cima da caixa d'água. Aí eu pegava assim, ó. Pá! Gente, arriscado quebrar aquela caixa d'água de amianto, a tampa dela, eu caí dentro daquela água, morri afogado, porque eu tinha 6 anos, nem sabia nadar. Caixa d'água, sei lá de quantos litros, 500, sei lá, 700 litros. E eu brincando de amarelinho em cima das caixas d'água. Aí, de repente, irmãos, me veio uma outra imaginação. Porque naquele bendito dia à tarde, tinha passado na sessão da tarde, um filme que eu gostava demais. O Super-Homem. E aí eu em cima das caixas d'água, que ficava bem na beirada, cheguei perto assim, da beiradinha, olhei para baixo, 14 metros para baixo, olhei para frente, pombas voando, falei, eu sei voar. Quer saber? Eu vou voar. E eu olhei para aquele horizonte, irmão, já imaginando eu já, ó, voando igual o Superman. Eu vi o filme, eu vi todos os movimentos, todos os gestos. Falei, não, eu vou saber voar. E nisso, na casa da frente, que dava assim, né? A casa da frente, o nível dela dava direitinho no terraço do meu tio. Aí na casa da frente tinha um França, fofoqueiro, X9. Dedo duro, que foi lá, ligou para minha avó, minha avó lá embaixo, no primeiro andar, costurando. Dona Glorinha, os meninos estão brincando em cima da laje, e está acontecendo um negócio meio perigoso lá. O Bruno está muito na beirada, Dona Glorinha. O Franz, que Deus o tenha, gente, que Deus possa ter perdoado ele por ser fofoqueiro, sabe? Já está nos braços do Senhor, em nome de Jesus. Mas ele me denunciou para minha avó. A minha avó, que estava lá embaixo, 14 metros, 4 andares para baixo, saiu, ficou ali, né, na frente da varandinha onde ela costurava, olhou para cima, o bendito do neto dela estava lá, na beiradinha, e começou a gritar, Bruno, desce daí. Eu falei, não, vó, eu vou voar. Que voar o quê, menino? Desce daí, pelo amor de Deus, você vai morrer. Eu falei, vó, eu vou voar, confia. Aprendi no filme. Menino, como que eu vou explicar para sua mãe? Eu falei, explica que eu voei. Ela falou, menino, desce daí, pelo amor de Deus. Minha avó foi ficando um pouco nervosa. Eu sempre fui um pouco medroso assim, né, cagão de apanhar. E eu olhei ela um pouco nervosa, eu falei assim, cara, eu vou até voar. Mas quando eu voltar, eu sei que eu desobedeci a minha avó e eu vou apanhar. Então eu vou negociar com ela aqui agora, vou dar uma de esperto. Aí eu virei para minha avó e falei assim, vó, eu sei voar.
não vou voar agora, porque a senhora não quer deixar. Mas a senhora está muito nervosa. Vamos fazer um trato aqui. Eu não vou voar, mas a senhora não me bate. Ela, desce daí, pelo amor de Deus. Não me bate. Não vou te bater, desce daí, pelo amor de Deus. Aí eu desci e apanhei. Minha avó estava sem palavras, irmãos. Mas eu sei voar? Jamais saberemos. Eu tinha aquele dia para testar. Não sei. Mas por quê? Porque eu estava desenvolvendo a minha imaginação. Aí veio a minha avó e falou assim, Bruno, a realidade não é essa, meu filho. Se você pular daí, tu vai se espatifar aqui no chão e vai morrer. E como que eu vou explicar para sua mãe que eu estava responsável por você e que o filho dela pulou de 14 metros de altura? Não tem condições. Minha avó foi lá e cortou a minha onda. Agora a gente vai para o texto aqui. Isso foi só a introdução. Por quê, irmãos? Olha o que está acontecendo nesse texto aqui. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. O profeta Jeremias, ele existiu num tempo de muita dificuldade para o povo de Israel. O profeta Jeremias, ele aparece num tempo onde o povo de Israel havia sido dominado pelo Império Babilônico. E cada império tem a sua característica, quando ele domina o outro. Por exemplo, o Império Persa, quando ele dominava os povos, né, que ele conquistava, ele falava assim, olha, você volta para sua terra, vai lá plantar, vai colher, reconstrói o templo, reconstrói a casa, a muralha, tá? Mas olha só, tudo que você plantar, tudo que você colher, você vai me dar um tributo. Eu quero um tributo. Esse era o Império Persa. Era a forma de administração do Império Persa. Agora o Império Babilônico, ele não era assim. O Império Babilônico, ele era o seguinte, eu vou lá, vou conquistar aquela terra, e quando eu derrotar aquele povo, eu vou destruir tudo. Não vou deixar pedra sobre pedra. Porque eu não quero que eles se fortaleçam e que eles venham depois me combater. Por isso, eu vou acabar com tudo. O profeta Jeremias, então, ele surge em meio a esse ambiente, em meio a esse cenário. Então, meus irmãos, pensa comigo que o profeta Jeremias, ele está aqui num tempo onde ele sai pelas ruas de Jerusalém e está tudo no chão, irmãos. É tudo poeira. A casa do povo, destruída. As muralhas de Jerusalém, destruída. O templo, destruído. Tudo destruído. Os homens, todos mortos à espada. Os outros que sobreviveram, estão no deserto, fugindo, para não morrer. Alguns poucos, o Império Babilônico pegava e falava assim, esse daqui serve para nós. Vamos levar lá para a nossa sede, para a nossa terra. Por exemplo, Daniel e seus amigos, jovens, né, muito garbosos, inteligentes, vamos pegar esses daqui, esses moços aqui, que parecem bons, vamos levar eles para a nossa terra para eles nos servirem. Poucos sobreviviam. Então pensa, meus irmãos, nessa realidade. Pensa que o povo babilônico chegou aqui em Juiz de Fora, derrotou a nossa cidade e colocou tudo no chão. Pensa que seu marido foi morto, seus filhos foram mortos, a sua casa foi saqueada, todos os bens que você tinha, foi levado de você. Rebanho, ouro, tudo que você tinha de valor foi levado à sua casa foi destruída. O que você sai e vê é um cenário absolutamente apocalíptico. Um cenário apocalíptico, um cenário absolutamente de devastidão. Devastidão? Devastação? Ih. Devastação, obrigado. Um cenário de devastação. É nesse ambiente que o profeta Jeremias está. E olha a loucura que o profeta fala para o povo. Nesse ambiente de caos, diante desse cenário, o profeta vira para o povo e fala assim, galera, Deus apareceu para mim, mandou dar um recado para vocês. É o seguinte, olha para aquele monte lá. O Senhor manda dizer que naquele monte ainda vamos plantar e vamos colher. E o povo olha, irmãos, eu fico imaginando o povo olhar. Devia olhar para Jeremias e falar, esse rapaz é um lunático. O profeta vira e fala assim, olha para aquele monte lá, porque naquele monte ainda haverão vigias
para tomar conta. Povo, presta atenção. Nesse lugar aqui, onde nós estamos, ainda haverá cantos de alegria, ainda haverá festa, haverá sons de tamborins. O profeta continua. Manda dizer para a mãe, para ela cessar o choro. Porque nesse lugar ainda vai ter gente grávida, nesse lugar ainda vai ter homens e mulheres que serão curados, neste lugar ainda haverá a presença do Senhor. Neste lugar eu vou substituir o choro de pranto por vestes de alegria, de louvor. As pessoas, os povos ouvirão. Eu ainda vou trazer o povo para habitar neste lugar. Vou reunir o povo neste lugar. Loucura, gente. Absolutamente loucura. Para hoje nós estarmos glorificando o Senhor, é tranquilo. Agora imagina que você é uma mãe, você é uma mulher em meio a esse ambiente, o profeta está lá falando isso, e o cenário à sua volta, você fica se perguntando, como? E o Senhor fala, vou livrar Israel das mãos daquele que é mais forte do que ele. Porque o povo olhava e falava assim, como que a gente vai restaurar essa cidade? Como que a gente vai reconstruir ela? Se nós fomos derrotados pelo Império Babilônico, e nós não temos nem perspectiva de derrotar eles, porque o exército que nós tínhamos, destruído. Os homens que nós tínhamos para lutar, todos mortos. O Império Babilônico, uma potência bélica, como? E o profeta lá, falando, anunciando, povo, vocês ainda vão sorrir, vocês ainda vão se alegrar. E no final ainda ele vira e fala assim, há esperança quanto ao seu futuro, diz o Senhor. Irmãos, estamos falando sobre imaginação, construir imaginação, desenvolver imaginação. Eu acho muito interessante, quando eu saí da pediatra aquele dia, Deus me deu essa palavra na hora. Falou assim, Bruno, é muito interessante como a criança, ela é levada a desenvolver a imaginação dela, mas os adultos muitas vezes não exercem, não fazem esse exercício de desenvolver a imaginação. Porque para a criança, irmãos, não tem limite. A criança olha para o céu e ela fala assim, quer saber, eu vou voar, vou voar. Eu sei voar e vou voar. Ela não olha as impossibilidades. A imaginação dela não fica olhando e cravando ela de fazer aquilo que ela pode imaginar que ela pode fazer. A imaginação dela está ali, eu posso, eu posso, eu posso. Por isso que, na caminhada com Deus, as coisas às vezes elas são inversas, já percebeu isso? O texto que me passaram aqui é, deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. E a gente aprende isso, que nós precisamos ser como crianças. Para alcançar o reino de Deus, o Senhor nos fala que nós temos que ser como crianças. O maior no reino dos céus é o menor, é aquele que serve. Vai para uma batalha, guerrear, Gideão, em vez de você ir com uma multidão, com milhares, não, tem muita gente aí para você lutar. Diminui, corta. Gente, desde quando ter muita gente para lutar uma guerra é demais? Para Deus é. Ele fala, não, vai cortando, até que sobra 300. A lógica de Deus não é a nossa lógica. E nós, muitas das vezes, ficamos limitados na nossa caminhada de fé, porque ao invés de a gente caminhar com a imaginação de Deus sobre as nossas vidas, a gente quer andar com a nossa imaginação limitada, que nem existe mais em muitos momentos. É por isso que a palavra diz para nós que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Por isso nós caminhamos por fé e não por vistas. Porque nós cremos, irmãos, que o nosso Deus é um Deus do impossível. O grande inimigo da imaginação é a realidade. Olha, eu estou passando por uma situação extremamente difícil, mas a realidade
Ao invés de eu ficar contemplando com um olhar de esperança, conseguindo imaginar um lugar onde eu possa resolver a minha situação, eu fico olhando as circunstâncias, a realidade que me cerca, e eu falo, não tem como. Não tem como. Estou com uma dívida para pagar. Não sei como que eu vou pagar. Ao invés de eu olhar para um Deus que tudo pode, que é dono da prata e do ouro, que pode me ajudar a resolver as circunstâncias, eu fico olhando e falando assim, olha, eu estou sem trabalho, estou sem emprego, não tenho um bico, eu não vou conseguir resolver isso daqui não. Ao invés de a gente correr para os braços do Senhor e falar, Senhor, a realidade que está me cercando é essa, mas o que o Senhor tem a dizer a respeito disso? O que o Senhor tem a falar a respeito disso? O crescer, em muitos momentos para nós termos a colheita do Senhor, o crescer para nós é diminuir. O crescer, em muitos momentos, é a gente se tornar como uma criança e falar, Senhor, a minha imaginação não consegue contemplar, construir nada. Imagina esse povo, gente, de Israel. Eles olhavam para o redor deles e falavam assim, como que eu vou imaginar isso daqui reconstruído? Deus é tão misericordioso, Deus é tão misericordioso, que ele fala assim, olha, meu povo não está em condições de conseguir imaginar nada. Eles estão sem esperança, eles estão sem perspectiva, eles estão sem alegria, eles acham que não tem futuro. Deus é tão misericordioso, que ele vira para esse povo, através do profeta Jeremias, e fala assim, profeta, o povo não consegue imaginar mais. Mas eu vou fazer esse exercício com eles. Diga ao povo, vocês ainda vão se alegrar. Diga ao povo, ainda haverá restauração. Diga ao povo, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Nem ia compartilhar, mas Deus traz, a gente tem que soltar, né? Ano passado, janeiro do ano passado, estava vivendo a minha vida feliz, irmãos. Casado, primeira igreja pastoreando, 2 anos na igreja, a igreja bênção demais, a igreja acolhedora, muito amorosa, um povo muito bom. A Júlia com 1 ano e meio, fui jogar bola, uma bola que eu jogava toda semana. Aí, pastor, olha o que deu, olha só como que é a vida do crente. O que acontece? Ô, gente, eu não sou tão ruim de futebol não, sabe? Até que eu sou mais ou menos. E aí, nesse dia do futebol, pastor, foi um cara profissional jogar. Ele é profissional, ele joga lá na Coreia do Sul. Aí eu falei assim, pô, quero saber meu nível, né? Quer saber? Vou jogar forte aqui com esse cara aqui. Porque eu quero saber qual que é o meu nível. Irmãos, o rapaz, sério mesmo, ele é maior do que o armário da casa de vocês, gente. Ele era muito grande. Você tá doido? Ele era gigante assim, ó. Parrudão. Corpo atlético mesmo. E eu falei, e eu abusado, pequenininho, gente, gordo. Falei, não, fora de forma. As ideias do cara, falei, não, vou marcar direito, vou marcar forte, vou disputar a bola, né? Não vou dar moleza pra ele não, porque, pô, eu não sou tão ruim assim. Já podia ter, né, um dia da minha vida, já quis ser até profissional, não vou ser tão ruim, vou jogar sério com esse cara aqui. Irmãos, aí teve uma bola, que ele tava na frente do gol. E aí eu tive a oportunidade de dar uma travada para ele não chutar, né, para não fazer o gol. Eu corri para travar ele. Irmão, sem brincadeira, ele deu um chute. Eu estava meio no ar. Eu não estou brincando não, gente. Eu dei um giro de 360 graus no meu corpo. E eu espatifei no chão e eu caí de costela no chão. Uma dor, irmão. Pensa na dor. Você não tem noção, não. Aí eu descobri depois que eu trinquei a costela. Mas uma dor que eu cheguei em casa e gritava igual criança, chorando, chorando, chorando. E aí eu tive que parar no hospital aquele dia. Aí já era tarde da noite, né? Eu fui parar no hospital meia-noite. Aí eu cheguei lá no doutor, o doutor falou assim, olha, isso daí tá com cara de que você trincou a costela. Só que, vamos fazer o seguinte, se amanhã você tem que voltar para fazer um raio-x, porque hoje já tá tudo fechado aqui, você não vai fazer. Mas ó, se tiver trincado, não tem o que fazer não, meu filho. Se não tiver trincado, você tem que esperar colar. Não tem remédio que eu passe, não tem nada que eu possa fazer por você. Vai ter que esperar colar. E aí eu
fui para casa, falei, já que não tem nada para fazer, vou esperar uma semana, se passar a dor, passou. Irmãos, fiquei um mês enrolando. A dor foi passando e tal, e depois de um mês, com um pouquinho de dor ainda, eu falei, falei pra Carol, acho que eu vou voltar pro futebol. Como ela manda em mim, ela virou e falou assim, você não vai voltar pro futebol. Eu falei assim, não, tô pronto. Ela falou, você só vai voltar pro futebol se você fazer o raio-x, se você voltar no médico. Aí eu falei assim, tá bom, né? Ela que manda, né, gente? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, em casa, quem manda é a mulher. Eu falei, então, vamos embora, então. Aí eu falei, tá bom, vou marcar, então, mas eu vou no ortopedista direto. E eu voltei no ortopedista. E virei pra ele e falei assim, doutor, seguinte, minha mulher só quer me liberar se eu jogar a bola. Pra eu jogar a bola se o médico autorizar. Aí ele falou, o que aconteceu? Eu contei toda a história. Aí ele falou assim, nossa, então trincou a costela mesmo, né? Ele foi bater na mão que dói. Eu falei, pô, tá doendo legal, pô, doutor. Precisa apertar a mão que dói. E aí eu fui pra ele e falei assim, doutor, eu queria te mostrar outra coisa. Eu tenho um caroço aqui, na minha região da costela, que eu tenho ela a vida inteira. E meus pais e a Carol sempre implicaram comigo, encheram a minha paciência, que eu tinha que procurar um médico, para ver o que é esse caroço. Eu falei, doutor, já fui 2 vezes. Quando eu tinha ali entre 25 e 28 anos, eu fui 2 vezes. E as 2 vezes os médicos falaram a mesma coisa. Eu fiz raio-x e eles falaram, olha, isso daí é uma costela flutuante, isso daí é uma anomalia do seu corpo. Seu corpo nasceu assim em um formato meio esquisito mesmo, meio estranho, meio errado. Isso daí é normal. Eu falei pra ele, fui 2 vezes, doutor. Mas a minha família continua insistindo, porque o caroço era gigantinho, era bem grande. E ele falou assim, deixa eu olhar. Aí ele foi, mostrei pra ele, confesso que ele ficou com a cara um pouco assustado. Ele falou, nossa, que coisa esquisita. Eu falei, pô, doutor, não precisa falar assim também, né? É meu corpo, pô. Não precisa me rebaixar desse nível. Aí ele foi, cutucou, sente dor? Eu falei, não. Tá doendo, não? Falou, não. Aí ele apertou e falou assim, cara, é osso. Eu falei, é osso, doutor. Tô te falando que é osso, pô. Outros 2 médicos falaram que é osso. É osso mesmo. Ele falou assim, mas não sente dor nenhuma? Eu falei, doutor, não sinto nenhuma dor. Aí eu falei, para não mentir, eu só sinto dor à noite quando eu vou para a cama dormir, porque se eu dormir assim, de barriga para baixo, né, esse osso fica cutucando meus órgãos e, pô, dói, incomoda. Mas não é dói, incomoda. É só isso que eu sinto. E ele ficou olhando, admirando, eu me sentindo uma aberração. E ele falou assim, quer saber, eu sou muito curioso. Você tem coragem de fazer uma tomografia para mim? Eu falei, doutor, claro, vamos embora lá. Pô, tirar a dúvida aí, saber que é um osso mesmo, vamos embora. Irmãos, fiz a tomografia. 5 dias depois fui buscar na outra imagem de Ubá. Eu fiz a besteira, irmão, de abrir o exame lá na outra imagem. Aí na hora que eu abri, estava lá. Tumor. 9,5 por 8,7. Era o tamanho de um abacate, irmãos. Irmãos, eu sozinho na outra imagem. Eu tendo que ir lá para o consultório do doutor. E já pensando na minha morte já. Eu já pensando na minha morte, gente. Porque eu falei, quando eu cheguei no doutor, gente, o doutor abriu o exame, deu pra ver a cara de choque dele, ele me matou com o olhar dele. Na hora que ele olhou e ele ficou em silêncio, sem brincadeira, passando os exames, uns 7 minutos. E eu aflito querendo ouvir alguma coisa. E a única pergunta que ele fez pra mim é, quanto tempo você tem isso daí mesmo? Eu falei, doutor, eu lembro de mim com 13 anos. Com a pontinha já assim. Ele, você não viu que percebeu que cresceu? Não, eu falei, pô, doutor, cresceu, mas eu também, olha quanto eu engordei, doutor. Eu era aqui, ó, um palito. Eu agora com 33 anos, 2 filhos nas costas, pastor ainda por cima, os irmãos chamam para comer café da tarde, doutor, a gente não pode dizer não, é bolo de cenoura, cobertura de chocolate, e aí a vida, meu filho, é essa. Então eu falei assim, eu cresceu porque eu cresci também. E aí, ele falou assim, olha, você tem um tumor. Irmãos, nossa Deus. Aí eu fui para casa. E assim, eu não sei nem como que eu dirigi de Ubá para Tocantins aquele dia. Deve dar uns 20 minutos de carro. Eu não sei nem como que eu fui para casa. Porque eu fui pensando, 20 anos com tumor.
E eu já fui perguntando, Senhor, acabou. 20 anos, como que vai estar isso dentro do meu corpo? Como que eu vou estar em relação a isso? E aí o inimigo já veio forte, furioso, irmãos. Eu já comecei a pensar, minha filha vai crescer sem lembrar do pai. 1 ano e meio, sem lembrar do rosto do pai, sem lembrar uma história com o pai. Eu fui para casa pensando, vou deixar minha esposa sozinha cuidando de uma criança. E o pior para mim, não era nem isso tudo. O pior para mim era sentar para conversar com a minha mãe, que já tinha perdido uma filha com 5 anos de idade. E eu era filho único. Eu falei, Senhor, o trem vai ficar estreito. Irmãos, foram 6 meses. 6 meses de luta. Meu tumor era um tumor ósseo. Então ele não é um tumor muito... Eu sou uma raridade, irmãos. Todos os médicos passaram por ele e falaram assim, seu tumor é tão raro. Eu falei assim, poxa, sério? Podia ser raro em tantas coisas, mas tinha que ser um tumor que é raro. Para quem conhece música aí, né? Eu tive o mesmo tumor da esposa do Mauro Henrique, que é o cantor da Oficina G3. Meu tumor também era maligno. E aí eu fui fazer os vários exames, irmãos, vários. Eu sempre odiei o hospital. Eu sempre detestei médico. Só de tomografia, até a cirurgia, eu fiz 4 tomografias. Uma ressonância magnética. A minha biópsia, ela era guiada por tomografia. Eu tinha que ficar naquela maquininha deitadinha assim, ó, entrar, aí o médico fazia o exame, eu saía, aí ele vinha no tumor, botava o negócio, parecia uma britadeira, pá, estourava assim. Aí tirava uma amostra. Aí me botava na máquina, fazia o exame da tomografia, me tirava, e em outro ponto, pá, 4 vezes. A minha tomografia foi feita no hospital. Foi feita lá no Santa Isabel, em Ubá. Irmãos, e caça médico daqui, caça médico dali. Quem que vai fazer esse raio desse exame? Dessa cirurgia? E nessa loucura, irmãos, nessa loucura, eu precisando todos os dias ser fortalecido pelo Senhor. Nessa loucura, eu precisando ouvir as ministrações de louvores lá, o Felipe cantando, a Josi, Paulinha, Nath, todo mundo cantando. Da tua cura eu provei, do teu amor eu provei, da salvação eu provei, e eu vou provar de novo e mais uma vez. Provei o quanto és fiel, sopraste tua vida em mim, e eu entrego o meu louvor. Tu és tudo, tu és digno de tudo, Senhor. Sim, eu vou testemunhar, tuas promessas não vão falhar, e eu entrego o meu louvor. Tu és digno de tudo, Senhor. Nessa loucura, irmãos, de 6 meses, aonde eu acreditava que a minha vida, ela ia. Pastor, você teve medo da morte? Eu não tive medo da morte. Eu tive medo de deixar minha esposa, minha família, minha filha, minha mãe. Isso eu tive medo. E nessa loucura, irmãos, Deus colocando o profeta Jeremias ao meu redor. Profeta Jeremias. Para através de um louvor falar assim, ó, você ainda vai testemunhar. Você ainda vai testemunhar. Você ainda vai se alegrar. Felipe cantando isso, as meninas cantando isso falando no meu coração. Deus trazendo a imaginação dele para mim, porque eu falei, cara, o negócio está feio demais. Naquele dia que eu recebi a notícia do tumor, era uma quarta-feira, uma quinta, não lembro se era quarta ou quinta, acho que era quinta-feira. Quinta-feira, eu fui para casa, eu cheguei 5h15 em casa, contei para Carol o que tinha acontecido. Choramos. Da casa da Carol, eu fui para casa dos meus pais.
Contei para eles o que tinha acontecido. Isso era mais ou menos às 6h30, 7h. 7h30 da noite eu estava no culto da igreja, no culto de oração. Meus irmãos me acabando em lágrimas. Pediram para orar, a voz até embargou, engasguei, falei, não tem condições. E naquele culto, a Nath que levou a palavra, ela falou sobre Jesus em meio à tempestade. E falou assim, olha, eu estou com você na tempestade. A tempestade vai passar. Então, desde o começo até o final, mesmo com os meus temores, com os meus medos, mesmo a realidade ao meu redor, dizendo que o negócio era feio, estreito, Deus virou para mim e falou, filho, confia. Fui no médico, doutor Marcelo Reis, apresentei para ele, porque eu fui, em Ubá não tinha quem fazia a cirurgia, eu tive que ir lá em Belo Horizonte. Aí cheguei lá em Belo Horizonte, encontrei um médico lá que só queria saber de dinheiro, arrancar meu dinheiro fora. Aí eu voltei para Ubá e joguei na mesa da Unimed, joguei meus exames e falei assim, olha, meu problema é esse. Se vocês não encontrarem alguém em Ubá para resolver minha situação, eu tenho que ir para vocês têm que arranjar alguém. Porque eu não tenho... Gente, só de material da minha cirurgia, o orçamento deu 105 mil. Só de material. Sem contar a mão de obra, só material, 105 mil. Aí coloquei na mão da mesa de Ubá assim, aí o pessoal da Unimed Ubá começou a ver entre os médicos da cidade quem poderia resolver minha situação. Aí apareceu o doutor Marcelo Reis. Eu aflito, gente, imagina. Eu doido para acabar com o trem. E aí você não acha médico para fazer cirurgia, você não sabe se vai fazer cirurgia em Ubá, se vai fazer em Belo Horizonte, onde que você vai fazer. Aí você entrega na mão da Unimed, você liga depois de 3 dias, e aí? Estão procurando. Calma, espera. Falei, tá, mas o negócio aqui, ó. Porque no meu exame, apareceu lá, olha, seu tumor tá aqui. Tá vendo esse fio aqui, do tamanho de uma linha? Eu falei, tô vendo. Esse fio aqui é um músculo que está dividindo o seu tumor do restante de todos os seus outros órgãos. Esse fiozinho aqui, ó, e ele está a ponto de romper. O médico de Belo Horizonte falou assim, olha, seu caso é urgente. Seu caso, ele é urgente, o mais rápido possível. Eu falei, beleza, então vamos embora. Demorou 6 meses, irmãos. E aí eu cheguei lá, e aí, doutor, olha, vamos fazer a cirurgia. Qual que é a cirurgia? A gente vai arrancar 4 costelas suas. Eu falei, doutor, a Carol fica brava, né? Eu falo assim, doutor, já tem uma costela lá em casa já, agora eu tenho direito a mais 3, então? Eu falei, não, Carol, não. Mas aí falou assim, ó, vamos cortar 4 costelas suas. Eu falei assim, doutor, e o risco disso daí? Ele falou, ó, vou te mentir não. Arrancar 4 costelas não é fácil não, meu filho. O risco é alto. A cirurgia demorou 6 horas. Mas estamos aí, graças a Deus. Curado, já faz, ó. A cirurgia foi em junho do ano passado. Junho do ano passado. E estamos aí para a glória do Senhor. Amém? Livre, porque a cirurgia era só arrancar o tumor e estamos aí vivendo. Estamos no processo de remissão. De 6 em 6 meses tem que fazer uma tomografia nova. Mas graças a Deus, em todos os exames, Deus está sendo misericordioso, gracioso. Essa é a realidade da nossa vida, irmãos. Eu não sei qual a circunstância que você está passando, qual é a dificuldade, qual é os seus temores, o que tem te afligido, o que tem tirado o seu sono. Talvez seja um parente que você queira ver na presença do Senhor, mas você olha e fala assim, gente, não consigo ver essa pessoa. Quanto mais eu oro, mais desviado ele está. Aí tu vai lá lembrar lá do Rodolfo Abrantes, homem doido, gente, no auge da carreira com o Raimundos, decidiu largar tudo, entregou a vida para o Senhor. Tinha homem mais doido que aquele, que você olhar e falar assim, esse daí está perdido, para lá de perdido. Aí você olha o homem hoje, está aí pregando, cantando para o Senhor. Há esperança quanto ao seu futuro, diz o Senhor. Não sei qual que é o problema que você tem passado, se é relacionado à sua saúde também, se a coisa está estreita para o seu lado, ou está estreita para o lado de um familiar seu, mas a palavra do Senhor é essa, há esperança para o seu futuro, diz o Senhor.
Meu problema é profissional, financeiro. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Eu quero passar numa faculdade. Esforça, creia no Senhor, porque há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Não tenho condições financeiras, eu também não tinha, estou informado, graças a Deus. Quero passar num concurso público. Se dedique, estude, confia no Senhor e creia que há esperança quanto ao seu futuro, diz o Senhor. Há realidades preparadas por Deus que vai muito além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Isso é o que está preparado para aqueles que creem, amém? A palavra diz isso para nós. Olha, coisas que os olhos não viram, ouvidos nem ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, isso são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Esse é o Deus que nós cremos. Um Deus que é todo poderoso. Um Deus que mesmo em meio às nossas limitações, Ele aparece para dizer assim, meu filho, não anda pelas suas vistas não. Anda com a revelação do alto, do sobrenatural, a imaginação sobrenatural que eu vou colocar na sua mente. Aí Deus vai derramar, você vai falar assim, Deus, que doideira é essa? Isso daí que eu tenho preparado para você. Creia somente. Creia, sabe por quê? Porque você ainda vai sorrir. Esse choro seu eu vou enxugar e vai virar, celebração. Vai virar dança, vai virar festividade. Você vai olhar para trás e falar assim, caramba, Deus. Falar assim, sabe por quê? Porque você plantou e você vai colher. O plantar é a fé. O colher vem de Deus. O colher Deus vai dar. Mas plante em fé. Plante em fé. As circunstâncias estão terríveis. Mas, meu irmão, você não anda por vista, você anda por fé. Aos olhos humanos não tem condições, mas você não anda pelos olhos humanos. Você anda pelo olhar de Deus, que é sobrenatural sobre a sua vida. Pelas minhas próprias forças eu não tenho condição, mas você não anda nas suas próprias forças, você anda com o poder do Espírito Santo que está na sua vida e ele te faz caminhar em lugares muito mais altos que você pensou e imaginou. E esse Espírito Santo está dentro de você para fazer obras muito maiores do que Cristo fez. Nós não nascemos para ser normal, irmãos. Se Deus falar que a gente vai voar, a gente vai voar. Tenha uma fé como de criança, aonde todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Em nome de Jesus. Amém? E que você possa colher desta fé sobrenatural que estará sobre a sua vida. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez na tua presença, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, por esse tempo, Senhor, de reflexão, de palavra, de crescimento e desenvolvimento do Senhor. Deus, eu coloco a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs em tuas mãos. O Senhor sabe qual é a realidade da vida deles. O Senhor sabe quais são as dificuldades. O Senhor sabe o que o mundo diz que eles não vão conseguir fazer. Mas, Deus, nós não ouvimos ao mundo. Nós ouvimos a voz do Senhor sobre as nossas vidas. A voz de um Deus que é sobrenatural. A voz de um Deus que é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus em quem nós cremos. Essa é a fé que nós estamos firmada. Uma fé do sobrenatural. Uma fé que nos faz ir além daquilo que pedimos, além daquilo que nós podemos dizer que nós um dia nos chegaríamos, porque é o nosso Deus que nos leva a ir além, é o nosso Deus que nos faz derrotar gigantes, é o nosso Deus que nos faz derrotar gigantes, usando apenas uma pedrinha e um moço novo. Esse é o nosso Deus, um Deus que chega em frente ao mar vermelho e fala, bata aí o cajado para abrir, e o mar se abre, e nós passamos com o pé seco para o outro lado. Um Deus que nos promete uma terra prometida, e nós alcançamos essa terra prometida. Um Deus que diz, povo, há esperança quanto ao seu futuro, e nós cremos nessa palavra. Esse é o nosso
nosso Deus, um Deus que acalma a tempestade, um Deus que chama nós de filhos e filhas do Senhor. Oh Pai, esse é o nosso Paizinho amado. Deus, em nome de Jesus, eu quero agora colocar diante das Tuas mãos os sonhos, os projetos de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite. Deus, aqueles que têm orado por algum familiar, seja o marido, seja o filho, seja a filha, seja a esposa, Deus, por qualquer um daqueles que não estão na casa do Senhor, mas ó Pai, o Senhor escuta a oração desse justo, o Senhor escuta a oração dessa mãe, desse pai, ó Pai, o Senhor está ali ouvindo, ó Pai, faça ele crer, acende, Senhor, no coração dele uma chama de esperança, para que ele não venha desistir, mas que ele venha acreditar, Pai, que tudo é possível para aquele que crê, em nome de Jesus. Deus, para os jovens que estão aqui, que o Senhor possa abençoar o futuro deles, em nome de Jesus. Eu derrubo agora, eu destruo agora, Senhor, toda seta do inimigo que queira trazer, Senhor, oh Pai, depressão, que queira trazer, Senhor, espírito de angústia, que queira trazer, Senhor, espírito de ansiedade. Deus, nós lançamos sobre Ti, em nome de Jesus, oh Pai, tudo isso que caia por terra agora, oh Pai, em nome de Jesus, oh Pai, que o Senhor fale ao coração dessa juventude, a esperança quanto ao seu futuro, diz o Senhor, a esperança quanto ao seu futuro, diz o Senhor, a esperança para a sua vida, na área sentimental, nos relacionamentos, a esperança para o teu futuro, a esperança para o teu futuro na área profissional, que Deus vai abrir portas aonde você nem imagina, em nome de Jesus. Deus vai te colocar em lugares, oh Pai, em nome de Jesus, de cabeça e não de cauda. Esse é o Deus, em nome de Jesus, Pai. Traga a mente desses jovens e desses juvenis que estão aqui nessa noite esperança quanto ao futuro deles, esperança em nome de Jesus, que eles possam ter fé, porque o Deus em quem eles crê é poderoso para fazer, infinitamente mais, Deus, em nome de Jesus, para aqueles, Senhor, oh Pai, que tem orado por gravidez, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, porque nós cremos no mesmo Deus de Ana, o mesmo Deus que fez a estéril dar à luz. Nós cremos neste Deus que fez o mesmo com Sara, fez aquela idosa dar à luz. Pai, nós cremos neste Deus, esse é o nosso Deus, um Deus que opera maravilhas em nosso favor, um Deus que pode ir além, ó Pai, dos diagnósticos médicos, um Deus que vai além das nossas expectativas, um Deus que vai além do nosso olhar limitado, porque nele não há limitação, ele é o Deus que tudo pode, nele não há impossíveis, é nele que nós cremos. Para aqueles que estão pedindo uma cura, Senhor, na sua vida, ó Pai, que o Senhor possa derramar em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, seja, ó Pai, na área aí da saúde emocional, seja no físico, Pai, que a tua cura seja derramada na vida deles em nome de Jesus, porque o nosso Deus é o mesmo que curou ontem e ele continua curando ainda hoje. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, Jeová Rafá, esse é o nosso Deus, é nele que nós cremos, nele que opera, ele que é o médico dos médicos, nesse mesmo Deus que enviou o seu Filho e que através do poder do Espírito Santo curou paralíticos, curou leprosos, curou cegos. Esse é o mesmo Deus que continua operando milagres ainda hoje no nosso redor. Deus, que esta casa seja uma casa onde o transbordar sobrenatural de Deus esteja presente aqui em todos os encontros, que as vidas que entrarem por aqui, que possam sair por essas portas, Deus, em nome de Jesus, transformadas e tocadas pelo Teu Espírito Santo, que ao entrarem aqui, que elas possam sair daqui renovadas no Espírito do Senhor, acreditando quanto ao seu futuro, que há esperança, Senhor, há esperança, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém e amém. Irmãos, o final dessa história de Jeremias, nós sabemos qual é. O povo retorna. E aí Deus levanta um Neemias para reconstruir as muralhas. E Deus levanta um Ageu para reconstruir o templo. E Deus levanta ali homens e mulheres para reconstruir toda a cidade. E nesse mesmo lugar, anos depois, é onde Jesus passa por ele. Onde Jesus opera seus milagres, maravilhas ali,
onde ele faz muitos dos seus projetos ali, da sua missão. Essa cidade foi reconstruída. Poderia parecer uma loucura para aqueles homens, mas para Deus, Deus tudo pode. O resultado da minha vida? Curado, para a glória do Senhor. Quer saber mais ainda? 1 mês e meio que eu não durmo, irmãos. Rafael, o Deus que cura. O nome do meu menino. Amém? Que você possa viver esse sobrenatural de Deus na sua vida todos os dias e naquilo que você tem orado e clamado ao Senhor. Que o inimigo não venha te desanimar. Que você não venha andar por vistas, mas venha andar pela fé sobrenatural no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.